Alguma vez, em uma crise de ansiedade, você teve medo de morrer? Ou então você sentiu um medo enorme de que você fosse enlouquecer? Quem já passou por uma crise de ansiedade sabe o quão assustador e o quão desesperador é passar e sentir todos esses sintomas. Se isso é um problema para você, me acompanhe até o final desse vídeo, que eu vou explicar para você um pouco sobre esse assunto e vou responder um questionamento que muitas pessoas se fazem. Afinal, uma crise de ansiedade pode matar? Eu sou a psicóloga Aline Bedin e eu estou aqui para ajudar você a vencer os desafios da ansiedade e da depressão. Essas crises de ansiedade podem ser divididas em crises de pânico e crises de ansiedade propriamente ditas. As crises de pânico são crises mais intensas e passam mais rápido, é como se fosse um relâmpago. Essas crises elas podem durar de 30 a 40 minutos. A crise de ansiedade, ela é menos intensa, mas ela é mais longa. Então é como se fossem ondas que vão e vêm e acaba voltando sempre. Então a crise de ansiedade, ela pode durar, por vezes pode durar dias, pode durar meses, pode durar bastante tempo. Então a principal diferença entre a crise de ansiedade e a crise de pânico é a questão da intensidade e da duração. Os sintomas das duas são bem parecidos. E eu vou explicar para você um pouco como é uma crise de ansiedade. Em uma crise de ansiedade ou em uma crise de pânico, você pode sentir dor no peito, você pode sentir palpitação, a sua pressão sanguínea pode aumentar, você pode sentir os seus músculos tensionados, você pode ter tremores também em função de toda essa tensão. Outra alteração bastante importante, outro sintoma bastante importante, é a alteração na sua respiração, porque você tem uma sensação de sufocamento muito grande. Só que na verdade o que acontece é que você está respirando rápido demais. Então existe um aumento de oxigênio na sua corrente sanguínea e diminuição do gás carbônico. Isso gera em você essa sensação de sufocamento. Só que é impossível você sufocar, porque você tem oxigênio sobrando, na verdade. Então é só a sensação mesmo que você sente, mas não vai acontecer de você sufocar em função da crise de ansiedade, porque ocorre essa inversão. Então te dá essa sensação, mas não vai acontecer. E mesmo em função dessa respiração alterada, você pode sentir tonturas também. Você pode ter sensação de desmaio. A sensação de desmaio também é bem interessante prestar atenção, porque você também não vai desmaiar. Você acha que vai, mas você não vai desmaiar durante uma crise de ansiedade. É muito difícil que isso aconteça, porque você está na crise de ansiedade e o seu coração está disparado, a sua pressão sanguínea está alta. Isso significa que o seu corpo está reagindo, está num estado de alerta. E isso impede que você tenha um desmaio. Além disso, esse aumento no seu ritmo da respiração pode fazer também com que você sinta como se você estivesse meio fora da realidade, como se você estivesse fora de você. Então, você pode ter a impressão de que você está vendo a cena acontecer, mas que você não está participando dela. Tudo isso se deve à hiperventilação que está acontecendo no momento em função de você estar respirando muito rápido. E é justamente essa sensação de estar fora da realidade, de estar fora de si, que te causa esse medo de enlouquecer, que é tudo causado em função da sua respiração ofegante. Outro sintoma também que é possível que apareça, você pode ter alterações gastrointestinais. Então você pode sentir dor de estômago, você pode sentir enjoos, vômito, diarreia, você pode ficar constipado também. É uma reação do seu organismo para preparar você para luta ou fuga. Então é normal acontecer isso, faz parte do processo da crise de ansiedade, das reações do seu corpo em função dos hormônios que são jogados na sua corrente sanguínea. E também ocorre uma alteração na própria circulação sanguínea, porque como você é preparado, como o seu corpo está preparando você para uma reação de luta ou fuga,
o sangue ele é desviado principalmente para os seus músculos. E aí as extremidades do seu corpo ficam menos irrigadas. E isso faz com que você sinta formigamentos. Então, principalmente nos pés e nas mãos, e também ao redor da boca e ao redor do nariz. E essa sensação de formigamento, na verdade, você pode sentir no corpo inteiro, não apenas nas extremidades, mas o mais comum é que aconteça nas extremidades. Então, imagine você sentindo todos esses sintomas, com certeza isso é desesperador, mas essa reação, essa crise de ansiedade não vai matar você. Você não vai infartar porque você está tendo uma crise de ansiedade, porque a reação da ansiedade, toda essa reação no seu corpo, o seu corpo sabe como lidar com isso, porque é uma reação natural. Na verdade, é ele próprio que está criando todas essas reações. Então, você não vai infartar ou ter um AVC, por exemplo, em função de uma crise de ansiedade. O que é preciso ter cuidado e levar em consideração é que quando essas crises se estendem por muito tempo e você tem uma ansiedade crônica, ou seja, quando você tem essa ansiedade crônica, o seu nível de cortisol no sangue fica muito elevado, aí sim você aumenta o risco de desenvolver problemas cardíacos, de ter AVC, justamente por causa desse aumento no nível de cortisol, que acaba não voltando ao normal, ele fica sempre alterado, fica sempre lá em cima, então gera esse risco a longo prazo. Mas na crise de ansiedade, você não vai infartar, não vai ter um AVC e também não vai enlouquecer numa crise de ansiedade. E você pode estar confuso agora, porque muitos dos sintomas que eu falei, eles lembram sim os sintomas do infarto, né? A palpitação, a dor no peito, o formigamento, tudo isso remete realmente a um infarto. E aí, como é que você vai saber se o que você está sentindo é ansiedade ou é realmente um problema cardíaco, realmente é algo que precise de um socorro imediato, né? Como é que você vai saber isso? Então, para a gente saber definir se é ansiedade, nós não temos nenhum tipo de exame clínico que possa fazer isso, que possa confirmar isso através de exames. Então, a gente faz o caminho inverso. A gente sempre busca descartar todas as hipóteses de que seja algum problema físico. Então, nesse caso, a indicação é para que você, caso você tenha tido alguma crise, né, com esses sintomas e você tenha essa dúvida do que pode ser, então a indicação é que você procure um cardiologista, procure um médico e veja, faça os exames que ele te pedir, faça o que for necessário para que você possa descartar essa hipótese de que seja física, e aí sim, você sabendo que aqueles sintomas que você tem, quando eles acontecem dessa forma parecida como foi das outras vezes, você sabe que isso não é um sintoma físico, e sim é uma reação da ansiedade. Então, a partir do momento em que você tem essa confirmação do médico de que você não tem nenhum problema físico, fica mais fácil também para você encarar essas crises de ansiedade, e muitas vezes elas já perdem intensidade e até frequência só de ter essa informação. Porque o próprio medo de ter uma nova crise acaba às vezes desencadeando a crise de ansiedade. Por isso é importante ter esse diagnóstico, saber que não tem um problema físico, para você também conseguir ficar mais tranquilo e saber que você não está correndo risco de vida. E aí você buscar também, você fica mais tranquilo também para buscar um tratamento adequado para suas crises de ansiedade. E eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você de alguma forma. E se você achar que essas informações podem ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo com essas pessoas.